É, Bom, de cara, a gente vai começar aqui com o nosso webinar, o webinar gratuito que a PSR tem providenciado nesses momentos de quarentena, momentos difíceis para o setor. É, Nessa série de webinários, a gente teve o último passado, que foi sobre atendimento à ponta. Esse novo webinar vai ser sobre a questão da representação da incerteza, da produção de fontes renováveis, sobre estudos de planejamento energético. E nesse caso, eu estou aqui, Felipe Nazaré, que trabalho na área de planejamento energético da PCR, mais focada no sistema brasileiro. E também tenho aqui o Alessandro Soares. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alessandro Soares, eu trabalho aí na área de desenvolvimento de modelos da PSR. Perfeito, muito obrigado. E começando aqui, antes da gente falar sobre o nosso webinar de fato, esse tema, que é muito relevante para o nosso planejamento, de fato já está em diversas questões que a gente tem discutido aí com o setor. Nesse caso, só um segundo, perfeito. Nesse caso, a gente tem aqui a nossa série de podcasts que estão disponíveis nas plataformas de streaming, e a gente separou até 2 desses episódios que permitem que a gente tenha uma visão geral dessa integração de renováveis ou até uma transição energética, que são parte do assunto que a gente vai discutir hoje nesse podcast. E ainda, nesse podcast, ele vai ser gravado, vai ser disponibilizado para vocês compartilharem ou, se quiserem revisarem ele. E os outros também estão compartilhados dentro do YouTube, no nosso canal. Nesse contexto, nesse webinar, que a gente vai falar sobre a representação de fontes renováveis e pelo menos dessa incerteza no planejamento energético, a gente vai passar por um temário que vai ser principalmente aqui, tentando entender essa mudança de paradigma no planejamento energético, que envolve entender como é essa transição, como está ocorrendo essa transição, tanto no âmbito operativo ou de expansão. A gente, com base nessa mudança de visão que a gente está tendo nos nossos setores elétricos ao redor do mundo, a gente vai tentar entender um pouco mais do comportamento das fontes renováveis e sua variabilidade, incerteza, e por meio dessas características, a gente vai tentar fazer uma representação através de modelos estatísticos, modelos de decisão sobre incerteza, de otimização sobre incerteza, e por fim a gente vai avaliar alguns desses impactos sobre o planejamento, concluindo no final com algumas dos principais assuntos ou principais ideias que a gente tem que ter quando a gente trata de renováveis e planejamento energético, tá bom? Só para a gente também poder deixar tudo alinhado, a gente vai ter perguntas e respostas ao final do webinar, então peço que vocês coloquem suas perguntas dentro da caixa Q&A que tem aí no Zoom, na plataforma Zoom, por favor. E já vamos começar agora falando do nosso planejamento energético. Mas antes da gente falar o que é um planejamento energético, a gente precisa entender o que é um planejamento energético. E aí, o que seria um exercício de planejamento energético? De fato, o exercício de planejamento energético pode ser dividido em 2 subcategorias, que pode ser a primeira, através de uma adequabilidade de suprimento, que tem como papel garantir que a gente tem uma capacidade necessária para atendimento de uma demanda energética, dado um critério de suprimento. E esse critério pode ser, por exemplo, eu quero atender 105% da demanda de ponta em todo momento do meu horizonte. Então, é um critério que eu vou adotar, eu, planejador. E esse critério ele vai sustentar a minha decisão sobre os investimentos no setor. Então, dado que eu vou ter que fazer uma decisão sobre investimentos, eu tenho que responder algumas questões, algumas perguntas que todo mundo se questiona, que é qual fonte eu vou usar para expandir o meu sistema, ou qual o crescimento de demanda, ou qual a capacidade necessária que eu vou ter, ou qual a infraestrutura necessária que eu vou precisar para atender esse crescimento de demanda energética. Em paralelo, no outro lado da moeda, a gente também tem uma questão um pouco mais levada ao operativo, por exemplo. E aí, nesse caso do operativo, a gente consegue ver os dados referentes à segurança de suprimento, ou as questões referentes à segurança do suprimento energético, que visa, por sua vez, ter uma resiliência na operação de curto prazo, garantir que o sistema seja flexível para operações que não estavam previstas na sua operação, no seu planejamento. Então, você tem essa questão de segurança e ela vai tentar responder ou vai tentar garantir ou definir quais são as nossas decisões durante a operação. E nesse caso dessas decisões de operação, a gente precisa responder
outro set de perguntas, que seria, por exemplo, qual a perspectiva de demanda para o próximo dia, para a próxima hora, para o próximo minuto, qual a disponibilidade das usinas, quando acionar as usinas, qual o backup dessas usinas. Então, todas essas questões, elas estão sendo, sempre foram endereçadas no planejamento energético, e dado que essas questões já foram sempre endereçadas no planejamento, a gente tinha umas respostas já mais padrões, ou pelo menos a gente fazia todas as decisões baseadas em fontes convencionais. Só que, com o passar do tempo, com a penetração de fontes intermitentes renováveis, essas respostas ficaram cada vez mais complicadas. Então, essas questões referentes às renováveis mudaram como a gente faz o planejamento, seja no longo prazo, seja no curtíssimo prazo. Então, as fontes renováveis, de fato, têm alterado a grande parte do planejamento energético dos setores elétricos. Nesse contexto, eu queria, então, já algo que é praxe, todo mundo conhece, que é a revolução das renováveis, que isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro e, de fato, o que a gente observou desde o início dessa revolução é que havia uma motivação inicial, que era você reduzir a quantidade de gases de efeito estufa, ou a redução de gases de CO2, por exemplo, através de políticas energéticas que visavam reduzir a participação de carvão ou de óleo nessas matrizes de produção de energia elétrica. E essas políticas de incentivos e subsídios aumentaram a penetração, criaram uma maior penetração de fontes renováveis nas matrizes. Ao passo que, com o passar do tempo, a tecnologia virando cada vez mais viável, cada vez mais desenvolvida, hoje a gente tem novos fatores de capacidade, a gente tem menores custos de investimento, tornando essas fontes competitivas economicamente. E dado que essas usinas são competitivas economicamente, elas vêm participando cada vez mais do planejamento da expansão, por exemplo. E aí eu posso pegar aqui um exemplo simples que a gente tira lá do IRENA, de um dos estudos da IRENA, que é basicamente, são para solares e eólicas, a gente pode fazer uma comparação simples dos custos que têm sido observados em leilões de energia ao longo dos últimos anos e da capacidade instalada desses leilões de energia para todo o mundo. E o que a gente nota é que solares e eólicas têm uma tendência de redução, a eólica já um pouco mais saturada, mas mesmo assim há uma tendência, e o principal é que essas fontes estão participando cada vez mais desses sistemas. E tudo isso acaba resultando em uma necessidade de avaliar como a gente vai fazer a contratação desses ativos, quais são os aspectos principais quando a gente estiver olhando esses ativos, e, consequentemente, a gente precisa fazer esses estudos. E a IRENA também tem diversos relatórios, um grande range de relatórios que a gente pode observar lá no site deles, que trata questões de leilões, trata questões de penetração, como a gente pode se proteger de entrantes que não têm muito conhecimento, como a gente pode garantir que essas usinas contratadas vão mesmo entrar no sistema. Então, toda essa motivação de transição tem acontecido por quê? Porque essas usinas, elas não são somente baratas, não são só limpas, elas não só reduzem os gases do efeito estufa, mas como elas também reduzem o preço, dado que elas são baratas de forma geral. Ela tem custos que estão barateando cada vez mais e deslocando fontes convencionais. Nesse contexto, a gente também tem que entender que essa transição ela causa novos desafios para operações de sistemas. Então, a gente sabe que colocar um monte de usina renovável na operação do sistema deixa diversas questões mais complexas. E aí a gente levanta aqui algumas delas, como por exemplo os equipamentos de resposta rápida. A gente vai cada vez mais precisar deles. E para isso, a gente tem aqui um exemplo do sistema chileno, em abril de 2021, simulação que a gente fez aqui internamente na PSR, a gente nota que existe aqui uma produção solar em amarelo que meio que desloca uma parte das outras fontes de energia, ao passo que ao final do dia ela requer um aumento dessas outras fontes, trazendo uma necessidade de flexibilidade. Só que isso não é somente em alguns gigawatts. Quando a gente começa a falar de uma transição energética, a gente fala de horizontes muito distantes, o que acontece é que essas usinas elas acabam requisitando uma maior flexibilidade ainda desses novos ativos. Então, a gente precisa cada vez mais que esses ativos eles sejam flexíveis o suficiente para dar o espaço para algumas usinas gerarem
e flexíveis o suficiente para cumprir com a geração dessas usinas quando elas não estiverem mais disponíveis. Como vocês podem ver aqui, nesse momento, no início da manhã, quando você começa a ter muita geração solar, as usinas flexíveis elas reduzem suas gerações, ao passo que ao final da tarde, quando os solares lá do Atacama, no Chile, param de gerar devido já ao anoitecer, a gente tem um aumento de outras usinas que são mais flexíveis para garantir que a demanda seja cumprida em todo momento. Então, isso cada vez mais é um tema relevante na operação. Ao mesmo tempo, eu gostaria de destacar que essas usinas elas possuem um custo marginal praticamente insignificante. Então, a gente pode falar que essas usinas elas têm um custo variável unitário igual a zero, e muitas das vezes elas são representadas como um abatimento da demanda, ou seja, eu pego a demanda energética e reduzo da produção renovável. Então a gente vai começar a ver novos perfis de demanda. E nesse caso eu apresento aqui também um perfil de demanda desse do México, que a gente consegue ver que a demanda bruta aqui em verde, ela tem rampas um pouco significativas, mas quando a gente começa a colocar a demanda líquida, que é aquela a demanda abatida da geração renovável, nós podemos notar uma grande variação em algumas horas do dia referente à produção de algumas usinas. Então, essas rampas vão causar novos perfis de demanda. E esse perfil de demanda, como a gente viu aqui, é muito conhecido não só na literatura acadêmica, mas também como em diversos estudos para setores elétricos, como a curva do pato, o Duck Curve. E fora do âmbito operacional que a gente acabou de observar, existem outras questões que vão no âmbito comercial, que afetam diversas pessoas que têm interesse no setor elétrico, aquelas comercializadoras ou o que seja. Nesse contexto, a gente vai começar a ver fenômenos como preços negativos ou preços iguais a zero a todo momento. E isso vai ser cada vez mais frequente. Quando a gente começa a ver, então, que essa transição está tomando o mundo, o Brasil ele não vai estar de fora. O Brasil está no meio do caminho das renováveis, tem sido um grande player na expansão, por exemplo, de eólicas ou até de perspectivas para solares. E aqui é um exemplo meramente ilustrativo de como vai evoluir a garantia física do sistema, em percentual do total, ao longo do tempo. E a gente consegue notar que grande parte desse percentual está sendo cumprido com fontes renováveis, fontes ditas intermitentes, renováveis não convencionais, que são aquelas solares e eólicas. No caso, a gente tem também uma redução da participação de outras fontes que sempre foram as predominantes no setor, e de fato ainda vão ser predominantes no setor durante muito tempo. Porém, a participação de, por exemplo, hidrelétricas, elas passam de mais de 70% para menos de 50% nesse final de horizonte que a gente simulou. E aí, todas essas questões que a gente começou a discutir agora sobre flexibilidade, elas serão palavras-chave para todo mundo nesse setor, todos os agentes. A flexibilidade é o conceito-chave para a gente que está tentando prever essa transição energética, porque essa flexibilidade vai ser tanto no âmbito operacional quanto nos preços de energia, pois eles podem causar cada vez mais volatilidade, criando não só oportunidades de negócios, mas novos desafios para a gente se adequar e responder a esses sinais de preços que são passados para o mercado. Nesse caso, a gente entende que as renováveis, elas de forma geral, são o driver do setor, ou estão ocorrendo seja no Brasil, seja fora do Brasil. Só que a gente precisa entender como é o comportamento dessas usinas. Então a gente precisa chegar e tentar avaliar como é a operação e a produção dessas usinas. E para isso eu peguei aqui dados horários da produção eólica do Nordeste. Então aqui para fevereiro de 2020 eu separei hora a hora e coloquei aqui para a gente ver. Dados normais, peguei um mês que passou há pouco tempo atrás. E eu começo a comparar aqui como é o perfil de produção dessas usinas. E a gente consegue notar que esse perfil de produção ele é muito variável, muito incerto e tem quedas e subidas muito repentinas. Eu destaquei até dois aqui, uma queda de 3 gigawatts em 3 horas, frente a uma produção que era de 5, ou uma subida de 2 gigawatts em 2 horas, de uma produção que era de 3. Então, são valores muito expressivos frente ao que essas usinas estavam produzindo de fato. E aí, nesse contexto, a gente precisa ter um sistema que é flexível, resiliente o suficiente para acomodar toda essa variabilidade. E essa variabilidade que ocorre sempre em um curto espaço de tempo. Então, a gente precisa saber qual é a necessidade de equipamento de backup para essas variações que ocorrem em curto espaço de tempo.
Para a gente ter um pouquinho mais de noção sobre essas variações, eu separei um outro gráfico através desses dados que a gente acabou de apresentar no histograma. Então, eu peguei aqui a variação hora a hora dessas usinas, e dessas usinas aqui, eu vi que de uma hora X para a hora X mais 1, ela teve uma variação de mais 30%, mais 10%, menos 20%. Então, eu fui ordenando isso e fui colocando no histograma. A gente pode notar que essas usinas elas possuem variações que vão de menos 40% até mais de 50%. Mesmo que grande parte delas fique aqui dentro de 20, menos 20, existem variações bem significativas. E o nosso backup precisa suportar todas essas variações. Só que quando a gente vai dimensionar o nosso backup, a gente precisa representá-las. E muitas das vezes, a nossa representação no setor é através de média, que é o conceito mais simples. O que eu vou fazer com um monte de dados? Faço a média. Então a gente vai lá e coloca a média. Exatamente o que eu fiz, eu botei a média da geração dessas renováveis para o mês de fevereiro aqui. Então, hora a hora, eu fiz a média, vi que tem um perfil. Mas, poxa, eu fui comparar agora com o resultado que foi de fato realizado, isso não tem nada a ver. Então, eu boto aqui diversas séries, diversos dias típicos que aconteceram aqui e nenhum encaixa na média bem. Você vê gerações muito acima, muito abaixo, nenhum encaixa perfeitamente. E pior, se eu quero dimensionar, eu quero extrapolar essas variações, eu quero simular diversos cenários. E aí fica cada vez mais complexa essa rede. E aí, quanto mais complexa, mais ferramentas analíticas de estatística eu preciso utilizar para avaliar essas questões. Então, eu começo a ter que utilizar nossos conceitos estatísticos e tudo mais. E com base nessas ferramentas estatísticas, a gente vai começar a ter que investir em outros tipos de modelos, que muitos aqui também já devem conhecer, que são, por exemplo, modelos estatísticos ou modelos de otimização sob incerteza. Tá bom? Nesse caso, esses modelos de otimização sob incerteza, por exemplo, eles vão poder tirar alguns proveitos dessas produções, dessas renováveis, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui, no âmbito mensal, então eu pego aqui só exemplos de produção de fontes, a hidrelétrica, mais sazonal, começando mais no início do ano, a eólica, mais no segundo semestre, a solar, que é um pouco mais flat, a biomassa, que também tem uma concentração aqui no período seco, e a gente vê que elas podem ser complementares. Só que a complementariedade ela é um pouco mais complexa do que você só encaixar uma curva na outra. Ela depende de diversas variáveis, e esse portfólio ótimo vai depender de, por exemplo, custos de cada uma das fontes, o requisito de reserva que cada uma pode gerar ou cada uma pode suprir, ou até mesmo o perfil de demanda, que ele não é flat ao longo do ano, ele pode ser mais adequado a uma hidrelétrica ou uma solar, por exemplo. E, ao mesmo tempo, se a gente for olhar esse portfólio, a gente pode olhar isso no âmbito horário. Nesse caso, se a gente observar isso no âmbito horário, o que a gente vai ver é que essas fontes elas têm uma complementariedade no hora a hora. Você consegue capturar essa complementariedade. Eu peguei aqui, por exemplo, num dia, em 24 horas, a produção média de uma eólica, a produção solar de uma usina, e vi que elas de fato têm um buraco aqui que elas conseguem preencher. Então, caso eu comece a olhar hora a hora, eu vou conseguir representar esses perfis e conseguir capturar o portfólio ótimo também na operação tempo real. Perfeito? Só que a gente está falando muito aqui de renováveis, a gente está falando, poxa, legal, então é importantíssimo a gente representar para a gente capturar esse portfólio, capturar essa complementariedade, mas não, elas também têm outras questões importantes em outras fontes de geração, e é por isso que a gente tem que avaliar isso em modelos de otimização. A variabilidade de fontes renováveis, elas podem causar efeitos sobre a geração termoelétrica, por exemplo. Então, eu peguei aqui de novo uma geração horária termoelétrica, para um ano completo, e eu vejo que ela já tem uma variabilidade. Porém, quanto mais renovável eu coloco nessa geração, nessa matriz, mais essas usinas termoelétricas vão ter que cumprir com essa flexibilidade. Só que muitas das vezes, esses equipamentos eles não foram preparados para com que a gente possa ligar e desligar eles sequencialmente. Muitas das vezes, isso causa danos ou causa custos extras para os geradores que não estão sendo valorados. Então, essa maior frequência de acionamento de outras usinas tem que ser avaliada também no âmbito da expansão, por exemplo, ou no âmbito da operação, porque eu poderia ter trocado essa usina por uma usina mais flexível, poderia pagar um pouquinho mais e ter uma usina um pouco mais resiliente à minha operação. Quando a gente fala de Brasil,
a gente ainda tem outra questão muito relevante, que é, a gente sabe que o nosso sistema hidrelétrico, predominantemente, atualmente, a gente sabe que ela é muito flexível, mas a gente também sabe que as renováveis, por terem aquele perfil muito estocástico e tudo mais, um perfil de área muito definido, elas acabam surfando um pouco na onda dessa flexibilidade das hidrelétricas. Então, toda essa questão flexibilidade, todas as externalidades das fontes precisam ser muito bem valoradas para que a gente tenha um portfólio ótimo e consiga usufruir o melhor possível dessas usinas. Dessa forma, eu vou passar até a palavra para o Alessandro para a gente começar a entender um pouquinho melhor sobre como a gente pode fazer a representação dessa incerteza. Beleza, Felipe, obrigado aí pela sua introdução. Aí só abrindo um parênteses aqui, eu acho que a gente não comentou, mas no final da apresentação a gente vai fazer 30 minutos de sessão de perguntas e respostas, onde as perguntas são feitas por escritos aí na ferramenta de Q&A do Zoom. Tá? Então, estou vendo que tem um pessoal querendo fazer pergunta, basta escrever ali naquela ferramenta que a gente vai responder todas ou quase todas no final da apresentação, beleza? E eu percebi que tem alguns clientes nossos internacionais aí também, se vocês quiserem fazer pergunta em espanhol ou em inglês, não tem problema também. Então, eu vou, nessa segunda parte da apresentação, eu vou tentar tentar considerar todos esses desafios e todos esses temas que o Felipe trouxe para a gente, toda essa complexidade que o Felipe trouxe para a gente e tentar traduzir tudo isso em termos matemáticos, de forma que a gente consiga ter uma representação um pouco mais matemática de todos esses temas que o Felipe falou e com essa representação inserir todas essas coisas como variabilidade e incerteza de fontes renováveis nas nossas ferramentas analíticas que são utilizadas em geral em estudos de planejamento energético. Sendo assim, a gente gostaria de fazer aqui a nossa primeira enquete para interagir um pouco com os nossos participantes, para mapear um pouco onde cada um trabalha, o que cada um sabe sobre ferramentas analíticas e modelos de otimização. Então, a gente gostaria de perguntar para vocês se vocês estão acostumados a utilizar modelos de otimização no dia a dia, e aí se vocês trabalham com isso no seu dia a dia, se vocês trabalham com modelos de operação, com modelos de expansão, se vocês usam modelos estatísticos ou se vocês não utilizam esses modelos ou nem sabem do que eu estou falando. Então, só para... Felipe, Alessandro, já coloquei aqui o já pessoal já está apareceu? votando. Tá, vamos dar uns 30 Bem, segundos, né? bom, estou vendo aqui que muitos deles não utilizam modelos frequentemente, então provavelmente usam muito resultados de modelos, ou pelo menos fazer análise desses resultados, e outros usam diversos modelos durante o dia a dia. Então, temos uma plateia um pouco polarizada, né? Muitos utilizam os modelos no dia a dia e a maioria, na verdade, deve estar mais acostumada a fazer. Não, perfeito. Então, acho que 53%. Esperamos mais um pouquinho, Felipe? mais um pouco, vamos ver o pessoal votar um Para dar pouco um minuto, mais. então. Com 1 minuto a gente finaliza. Acho que vai ser muito nessa tendência, uma grande parte aí com modelos. Vou finalizar aqui, finalizado. Vou compartilhar com vocês, acredito que vocês consigam ver. Grande parte aí, Alessandro. 58% aí não trabalha bem, não costuma rodar esse tipo de modelos no seu dia a dia. 21% trabalha com esses modelos no seu dia a dia. E aqui o resto aí um pouco utiliza modelos de operação, de expansão e alguns modelos estatísticos também. Tá? Então, é bem interessante. Tá? Então, seguindo aqui, a minha ideia aqui vai ser um pouco trazer as principais ferramentas analíticas que são utilizadas em estudos de planejamento energético. E eu vou aproveitar e trazer um pouco do dia a dia do que a PCR faz, tanto na área de desenvolvimento dos modelos, tanto na área de estudos, onde esses modelos são utilizados de fato. Tá? Então, aí vamos dizer assim que no coração, no centro dos estudos de planejamento energético, a gente tem aí os nossos modelos de expansão. E esses modelos de expansão, eles basicamente, eles vão trazer para a gente resposta para 3 perguntas, né? Quais são os tipos de tecnologia que vão fazer parte da nossa matriz energética no horizonte que a gente está analisando, quanto de capacidade ou de garantia física de cada um desses tecnologias vão fazer parte dessa matriz energética e a partir de quando essas tecnologias e esses projetos vão passar a fazer parte da nossa matriz energética. Então, são 3 perguntas: que tecnologias, quanto e quando elas vão entrar dentro do horizonte que a gente está analisando.
E claro que junto com esses modelos de expansão, a gente tem sempre que contar com modelos de operação, onde a gente vai fazer balanços de energéticos, balanços de reserva, a gente vai considerar flexibilidade do sistema através de rampas de geração, tempos mínimos de ligada, tempos mínimos que as térmicas têm que ficar ligadas ou desligadas, e todos esses parâmetros de flexibilidade das térmicas. E muito por conta de todas essas complexidades que o Felipe trouxe para a gente na apresentação dele, esses modelos de operação, está surgindo a necessidade deles ficarem cada vez mais detalhados, principalmente os modelos de operação que são utilizados pelos modelos de expansão. Então, esses modelos estão com uma resolução temporal cada vez menor, no nível de resolução horária ou até menor, como subhorário. Eles estão representando muitos cenários para levar em consideração as incertezas relativas à geração renovável, e também eles estão acabando ficando com um horizonte muito grande por conta dos modelos de expansão, estudo de planejamento, enfim. Tá? E uma coisa importante que eu gostaria de frisar aqui nesse slide é que esses modelos eles jamais serão utilizados, nunca serão utilizados para substituir o trabalho de um planejador do sistema. A ideia por trás desses modelos é ajudar o planejador do sistema, trazendo argumentos um pouco mais matemáticos para fomentar esse debate que é um estudo de um planejamento energético. Então, toda a ideia por trás dos modelos de otimização é pegar dados de entrada dos planejadores, que, em outras palavras, são projeções de cenários futuros, como projeção de custos de combustíveis, projeção de custo de gás, projeção de custo de investimento, e, mais recentemente, a gente está tendo a necessidade de fazer projeções de geração eólica e geração solar por conta da massiva penetração dessas fontes nos nossos sistemas. Então, por conta dessa necessidade de ter uma projeção de geração de novas fontes, como eólicas e solares, surgiu a necessidade do desenvolvimento de uma nova ferramenta, que seria uma ferramenta de modelagem desses recursos renováveis para ajudar esses planejadores a construir esses cenários de projeção de geração eólica e solar. E por que surgiu essa necessidade? Por conta de toda a complexidade que o Felipe falou. A gente necessita de resolução horária, ou até menor, e de muitos cenários para conseguir representar toda essa incerteza. Então, no final do dia, todas essas ferramentas elas avançam por conta do avanço na complexidade desse tipo de estudo, cujo principal motivo, principal driver foram as renováveis. Tá? Então, esse aqui é um panorama geral dos principais modelos, principais ferramentas analíticas que são utilizados no estudo de planejamento energético, aqui na PCR é o nosso dia a dia, e diria que na maioria dos lugares das outras empresas e das outras faculdades que fazem esse tipo de estudo também. Tá? E aí eu gostaria de começar aqui bem básico, dizendo, beleza, Alessandro, eu entendi que a gente tem todas essas ferramentas analíticas, mas por que eu deveria me preocupar com essas incertezas? Por que isso é importante? Tá? E aí, para responder essa pergunta, eu estou propondo aqui um exercício muito simples, onde eu gostaria que todos vocês se colocassem por um segundo na pele de um planejador de um sistema, onde ele terá a seguinte tarefa. Ele terá que determinar hoje qual será a matriz energética do sistema, ou melhor, como vai evoluir a matriz energética do sistema, por exemplo, do sistema brasileiro, ao longo dos próximos 10 anos. Tá? E para responder essa pergunta, o planejador ele vai ter que fazer algumas projeções para saber como será o futuro nos próximos 10 anos. Então, ele fará projeções de demanda, projeções de combustível e etc. Tá? E aí, para a gente colocar aqui no nosso exercício, vamos supor que esse planejador bata o pé e diga, eu tenho 100% de confiança no meu modelo e eu sei que nos próximos 10 anos o Brasil, por conta de mudanças climáticas, a gente terá um Brasil que terá muito sol. A gente será um país muito quente, terá muito sol. E nesse cenário, se ele tem certeza que esse cenário vai acontecer, faz um certo sentido a gente pensar numa expansão do sistema que seja majoritariamente em plantas solares. Assim como se, por exemplo, o nosso planejador confia muito na projeção dele, onde o nosso futuro, na verdade, será nublado e com muito vento, por exemplo. Então, faz sentido, nesse cenário, pensar numa expansão do sistema para os próximos 10 anos de majoritariamente plantas eólicas. Assim como, se por algum outro motivo hipotético, por conta de fenômenos climáticos, o planejador ele
ele projeta um futuro muito chuvoso, com muitas nuvens, onde não tem nem muito sol e nem muito vento, onde faria um certo sentido a gente pensar numa expansão majoritariamente com recursos convencionais, como plantas hidrelétricas ou plantas térmicas. Mas o que acontece, e aonde eu quero mostrar aqui, onde mora a riqueza da representação das incertezas, é que a gente simplesmente não pode, ou seria muito arriscado, jogar todas as nossas fichas numa previsão só. Então seria muito arriscado a gente jogar todas as nossas fichas dizendo eu tenho certeza que o futuro será de muito sol, logo eu vou colocar muitas plantas solares no meu sistema. E por que isso é muito arriscado? Porque a gente sabe que a gente não tem capacidade de prever o futuro para os próximos 10 anos. Por mais que os nossos modelos de previsão tenham ficado cada vez mais precisos, a gente não tem essa previsão a ponto de fazer uma aposta desse tamanho. Então, caso a gente faça essa aposta e caso a gente erre esse cenário, a gente terá um cenário catastrófico, onde a gente só terá plantas solares e não terá sol, por exemplo, um exemplo hipotético. Então, o que acontece é que, muito por conta, pelo simples fato da gente não ter modelos precisos o suficiente para fazer projeções para o futuro, com 100% de acurácia, a gente não pode confiar, bater o pé e confiar numa projeção que a gente faça. E, ao invés de fazer isso, o que a gente tem que fazer é tomar uma decisão sob incerteza, que, em outras palavras, é uma decisão onde a gente não vai assumir, em momento algum, que a gente conheça o futuro. Pelo contrário, a gente vai tomar uma decisão onde a gente saiba que existe uma gama de possibilidades para o futuro e que provavelmente o que vai acontecer é um futuro que eu nem esperava que aconteceria. Então, no final do dia, eu tenho que estar preparado para quase tudo. Então, o que seria uma decisão ótima se a gente estivesse fazendo uma decisão sob incerteza? Seria uma decisão onde, veja bem, eu sei que eu tenho alguns cenários de sol, eu sei que eu tenho alguns cenários de chuva, eu sei que eu tenho alguns cenários de pouco vento, então faz um certo sentido eu colocar um pouquinho de solar, um pouquinho de eólica, então fazer um portfólio bem mais interessante, de forma que a gente tenha uma decisão que não seja ótima, que não seja excelente para nenhum desses cenários, mas que também não seja catastrófica para nenhum deles. Então a gente terá uma decisão que ela, em termos de portfólio, ela é muito mais interessante, e além disso, quando a gente faz uma decisão sob incerteza, a gente permite avaliar tipos de tecnologias que nem eram avaliadas antes, como, por exemplo, o caso das baterias. Como a gente está fazendo um portfólio interessante de projetos, pode ser que baterias, tipos de tecnologias que a gente nem tinha pensado antes, comecem a ser economicamente viáveis quando a gente faz uma decisão, ou quando a gente toma uma decisão sob incerteza. Então, o que eu quero mostrar aqui com esse slide, a sementinha que eu quero plantar aqui com vocês, é que uma decisão sob incerteza, ela não é só muito mais fiel à realidade, como ela tem resultados muito mais interessantes e muito mais atraente, vamos dizer assim, tá? Então, beleza, Alessandro, fui convencido de que a gente precisa representar as incertezas, mas e agora o que eu faço? O que eu preciso fazer para gerar cenários para o futuro, para gerar minhas projeções e trabalhar com decisões sob incerteza, tá? Então a gente precisa majoritariamente ou principalmente de duas coisas, tá? Entre outras coisas, mas principalmente duas coisas. A primeira delas são os dados históricos. E por que a gente precisa de dados históricos? Porque na verdade, como tudo na vida, a gente precisa ir lá no passado, olhar os nossos dados históricos, olhar o passado para tentar entender o presente e fazer projeções para o futuro que façam certo sentido. Então a gente precisa de um histórico num tamanho razoável, de forma com que seja possível tomar alguma ideia, analisar bem as nossas variáveis no passado, para conseguir projetar coisas que façam sentido para o futuro. E a forma de fazer isso é através dos nossos modelos estatísticos. Então, a gente sabe que na literatura a gente tem uma gama de modelos estatísticos, todos eles com uma característica diferente, e assim, existem muitas características estatísticas que fazem com que esses modelos sejam diferentes, e assim, bem a grossíssimo modo, eu resumiria a diferença entre eles na capacidade de interpretar o que está no histórico. Então, você, por exemplo, tem alguns modelos que ele tem uma capacidade boa de explicar o futuro através do passado, que são modelos autorregressivos. Assim como você tem alguns outros modelos que eles são capazes de verificar tendências no histórico. Então, por exemplo, eu sei que no meu histórico teve 2, 3 anos de seca, então nas minhas projeções para o futuro eu tenho que projetar vazões com 2, 3 anos de seca também. Então, em resumo, a gente tem que olhar os nossos dados históricos para tentar escolher qual o melhor modelo estatístico que a gente vai utilizar para gerar os nossos cenários, tá? E aqui eu vou propor 2 exercícios. Um exercício vai ser para a nossa modelagem hidrológica, modelagem das vazões, e um segundo exercício com a nossa modelagem de plantas renováveis, de vento e radiação solar, principalmente, tá?
E a modelagem hidrológica é muito interessante porque ela já está muito difundida na literatura desde a década de 80. Então, na verdade, eu não estou trazendo nada novo nesse slide aqui. Tudo isso já é muito conhecido, principalmente aqui no setor elétrico brasileiro, porque nós sempre fomos muito hídricos, então isso é uma coisa que é muito conhecido por aqui. Tá? Então, a minha ideia é principalmente fazer uma comparação entre a nossa modelagem hidrológica e com a nossa modelagem de fontes renováveis e ver que, quando a gente quer modelar fontes renováveis, a vida é muito mais dura. Então, aqui, na nossa modelagem hidrológica, a vida é muito mais simples, é muito mais fácil. E por que a vida é fácil? Então, o primeiro motivo é que, quando a gente está falando de dados históricos, a gente tem facilidade de acesso a esses dados. Por que a gente tem facilidade de acesso aos dados? Porque os rios estão lá, os rios sempre estiveram lá. A gente pode ir lá e medir o rio. Tá? E mais do que isso, a gente tem facilidade de acesso a dados históricos mesmo para projetos que são futuros. E projetos futuros fazem muito sentido quando a gente está falando de estudos de planejamento, para daqui a 10, 20, 30 anos, onde a gente está analisando uma planta que nem foi construída ainda. Mas no caso das hidrelétricas, a gente vai construir a planta no rio, e muitas vezes, né? E esse rio normalmente tem medições históricas. Então, a gente tem uma facilidade grande de obter esses dados históricos de vazão. E mais do que isso, como os nossos rios aqui, principalmente no Brasil, eles são muito largos, a gente tem uma inércia muito grande. E uma resolução mensal ou semanal desses dados históricos já é suficiente para a gente construir um modelo hidrológico razoável, um modelo hidrológico muito bom. Tá? E com esses dados históricos, a gente consegue fazer a escolha do nosso modelo. Tá? E olhando esses dados históricos, uma coisa que já é conhecida há muito tempo, a gente sabe que as vazões do mês, por exemplo, as vazões de fevereiro, elas dependem muito forte das vazões de janeiro, das vazões de dezembro do ano passado. Então, a gente sabe que tem uma alta correlação interessante de se modelar aí com as vazões de um mês para o outro ou de uma semana para outra. Tá? Outro fato interessante desse tipo de modelo, desse tipo de variável, que são as vazões, é que quando a gente olha para a distribuição de probabilidade, e para quem não sabe, não faz ideia do que é uma distribuição de probabilidade, isso é basicamente um primo do histograma, uma versão um pouco mais bonita do histograma, vamos dizer assim. Tá? Então, para a gente analisar graficamente, vamos pensar que isso daqui é um histograma um pouco modificado. Então, o que acontece é que essas distribuições de probabilidade dos modelos hidrológicos, elas têm uma cara muito simpática e que são muito conhecidas na literatura, como distribuições de probabilidade log normais. Então, quando a gente pega a distribuição de probabilidade das séries de vazão e compara com uma log normal, por exemplo, que é uma distribuição de probabilidade clássica, a gente vê que elas são muito parecidas. Tá? Então, a gente conhece bem a distribuição de probabilidade, porque a gente consegue ver que graficamente elas são parecidas e também há muitos testes estatísticos que dizem que elas são parecidas de fato. Então, com isso, a gente consegue escolher um modelo estatístico aderente à modelagem de vazão, e que representa tudo isso que a gente verificou nos nossos dados históricos. Tá? E o modelo escolhido é esse modelo que a gente chama de PAR-P, que é um modelo que ele é autorregressivo e é periódico, porque é um modelo diferente para cada mês. Tá? E esse modelo ele tem algumas características interessantes, outras nem tanto. Então, por exemplo, esses modelos eles tendem a convergir para a média histórica. Esses modelos eles sofrem efeitos das condições iniciais, por serem autorregressivos, e esses modelos permitem que você considere correlação temporal das vazões, o que é uma coisa que a gente sabe que existe e está lá no nosso histórico. Tá? Então, agora, eu vou estar passando aqui para a nossa modelagem de renováveis não convencionais, e a gente vai ver que a vida aqui é muito mais complicada, e muito mais. E para começar, quando a gente fala de dados históricos, a gente simplesmente ou não tem esses dados históricos, ou eles são muito difíceis de se obter. Tá? Então, é claro que existem muitas plantas históricas, existem muitas plantas existentes que estão gerando no sistema. Então, se vocês hoje, por exemplo, entrarem aí no site da ONS, vocês vão conseguir fazer download de séries históricas de geração das plantas eólicas e plantas solares, mas esse histórico vai ser de 2, 3, 4, 5 anos. Esses históricos nunca vão chegar perto do histórico de vazão que a gente tem, que chega a 70, 80, 90 anos. E é claro que a gente precisa de um histórico razoavelmente grande, porque a gente precisa de um histórico grande para conseguir entender o que aconteceu lá no passado, para conseguir pegar tendências históricas e reproduzir esse comportamento para o futuro. Tá? Então, a gente precisa de históricos grandes o suficiente para conseguir trabalhar com os modelos estatísticos. E, além de tudo isso, a gente tem um outro problema, que quando a gente está falando de
estudos de planejamento, a gente está falando de plantas eólicas e plantas solares que nem foram construídas ainda e que muitas vezes a gente nem sabe onde elas seriam construídas. Tá? Então a gente simplesmente não tem um medidor de velocidade do vento para todos os pontos, para todas as coordenadas do Brasil, onde a gente poderia construir uma planta eólica. A gente não tem um medidor de velocidade de vento para o Brasil inteiro. Então esses dados a gente simplesmente não tem. Tá? E como se a vida já não tivesse complicado o suficiente, a gente ainda tem um segundo desafio, que é pegar esse histórico de geração, a gente precisa que esse histórico de geração tenha uma variabilidade, uma resolução horária ou subhorária, por conta de tudo aquilo que o Felipe falou. Existe uma variabilidade muito grande de uma hora para outra, ou até de um minuto para outro, na geração de plantas eólicas e plantas solares. Isso tem que estar sendo representado nos nossos dados históricos para a gente conseguir representar também nas nossas projeções para o futuro, nos nossos cenários que a gente vai utilizar para construir o nosso estudo de planejamento. Tá? Então, continuando a nossa linha de complicar nossa vida, vamos fingir por um minuto que a gente tem esses dados históricos disponíveis e vamos tentar analisar esse histórico para tentar descobrir qual é o modelo estatístico que a gente vai usar para modelar os cenários de renováveis quando a gente conseguir obter esses dados históricos. Então, analisando a mesma distribuição de probabilidade, a gente vê que essa distribuição de probabilidade de uma planta eólica da Bahia qualquer, ela é uma distribuição de probabilidade que ela já tem uma cara que não é muito simpática. A gente não consegue lembrar de nenhuma distribuição de probabilidade clássica que seja parecido com essa, olhando assim graficamente. Então, analisando aqui, eu estou pegando aqui uma distribuição de probabilidade normal que não tem muito a ver com essa distribuição de probabilidade dessa eólica. Comparando aqui uma log normal, a gente também vê que não tem muita similaridade, assim como não tem similaridade com a exponencial e nem com a distribuição de probabilidade Weibull, que é uma distribuição de probabilidade um pouco mais usada para vento, mas que mesmo assim a gente consegue ver que existem algumas eólicas e muitas solares que não são bem representadas por nenhuma distribuição de probabilidade. Tá? Então, distribuição de probabilidade é uma coisa que a gente simplesmente não conhece para muitas séries de vento e para muitas séries de radiação solar. E isso é um problema que a gente tem que resolver de alguma maneira. Tá? E a gente vai resolver esse problema, vou mostrar aí mais detalhes depois, através de uma abordagem não paramétrica, onde a gente não vai assumir essa distribuição de probabilidade, mas vai utilizar os nossos dados históricos para isso. Tá? E além disso, analisando os nossos dados históricos, a gente consegue perceber que existe muita correlação espacial entre eólicas. Então, por exemplo, existe uma correlação espacial forte entre eólicas da Bahia com outras eólicas do Nordeste. Assim como pode existir correlação espacial forte entre algumas eólicas, entre algumas séries de vento, com algumas outras séries de vazão. Tá? E essa metodologia da rede bayesiana, ela também é interessante, pois ela aplica um filtro de correlações espúrias. Então, ela tem uma metodologia que tenta evitar, ou evita, de fato, correlacionar eólicas do Nordeste, por exemplo, com eólicas do Sul, onde que, por conta dessa distância territorial grande entre elas, talvez não faça tanto sentido assim representar essa correlação espacial. Tá? Então, algumas características aqui, a gente não vai assumir nenhuma distribuição de probabilidade aqui para a nossa modelagem de renováveis. A gente vai representar correlação espacial entre vento e vazão, a gente vai assumir essa possibilidade dessa representação, e a gente vai aplicar um filtro dessas correlações espúrias para evitar correlacionar plantas que são muito distantes uma das outras. Tá? E aqui a gente vai focar em dois problemas principais que a gente tem, que é o fato da gente simplesmente não conhecer os nossos dados históricos, então a gente vai ter que resolver isso de alguma maneira, e a gente não conhece essa distribuição de probabilidade. Tá? Então, seguindo aqui a nossa apresentação, então eu vou resolver o primeiro problema. O nosso primeiro problema são os nossos dados históricos. O que a gente vai fazer com esses dados históricos? Então, a gente vai resolver esse problema utilizando um produto chamado que são as bases de dados globais de reanálise. Essas bases de dados, elas funcionam da seguinte maneira. A NASA, ela tem alguns satélites ao longo de todo o planeta Terra. E esses satélites, eles têm algumas medidas de variáveis climáticas, de diversas variáveis climáticas. E com essas medições de variáveis climáticas, a NASA ela simula modelos de simulação, de simulações que utilizam informações climáticas, informações do terreno, e com esses modelos de simulação, a NASA consegue extrapolar esses dados de medição para dados de irradiação e velocidade do vento para todas as coordenadas ao longo do planeta Terra. Então, a gente basicamente, né, consegue, através dessas bases de dados de reanálise, fazer o download de dados históricos de velocidade de vento, irradiação solar e temperatura numa resolução horária ou até inferior,
com uma resolução de 1980 até um mês atrás, então a gente tem mais de 40 anos de dados, e com, é, com uma resolução horária muito interessante. Então, com isso, a gente consegue fazer um download desses dados para qualquer coordenada. Tá? E claro que na utilização desse tipo de base de dados, há muitos detalhes que você tem que tomar cuidado quanto à precisão desses dados. E eu não vou entrar muito nesses detalhes de como que a gente na PSR trata esses detalhes, mas a gente tem essa ferramenta chamada Time Series Lab, que é a nossa principal ferramenta na PSR de modelagem de recursos renováveis, onde a gente tem esse mapinha onde você pode dizer onde estão as suas renováveis, onde estão os projetos genéricos, e a gente faz o download desses dados através dessas bases de reanálise e a gente cria esse histórico de geração, seja para plantas existentes ou até mesmo para plantas genéricas futuras que você simplesmente não sabe nada. Tá? Então, beleza, se estamos todos convencidos de que a gente tem dados históricos disponíveis, agora a gente tem que resolver o nosso segundo problema, que é como que a gente vai fazer a estimação da nossa distribuição de probabilidade. Então, para estimar essa distribuição de probabilidade, a gente vai usar esse método, que ele é um método chamado kernel density. Tá? Aquele é um método estatisticamente simples de entender. Ele é simples. Clica para mim, por favor, Felipe. Ele é relativamente simples de entender. E a ideia dele é a seguinte: a ideia dele é você pegar todos os seus dados históricos e colocar ao longo de um eixo X de um gráfico. Tá? Então, a gente pega todos os nossos dados históricos, então pensa que a gente está pegando 40 anos com dados horários de geração renovável ou de velocidade do vento, e estamos colocando todos esses dados no eixo X desse gráfico. E para cada um desses pontos, a gente vai desenhar uma distribuição de probabilidade normal em cima deles. Então, a gente vai colocar uma normal em cima de todos os nossos pontos do histórico. Então, a gente vai colocar uma normal no primeiro ponto, uma normal no segundo, e assim sucessivamente, colocando uma distribuição de probabilidade normal, como uma distribuição clássica, em cima de todos os pontos do nosso histórico. Tá? E, depois disso, a gente vai pegar todas essas normais, e lembrando que essas normais, essas distribuições de probabilidade, elas têm uma fórmula analítica, elas têm uma equação que as representa. Então, a gente vai pegar todas essas equaçõezinhas e vai somar. Tá? E essa soma está sendo representada aqui através dessa curva azul. Quando a gente somar todas essas distribuições normais, a gente vai ter uma aproximação muito boa da nossa distribuição de probabilidade original dos nossos dados. E como a gente tem muitos dados, essa distribuição de probabilidade ela vai ficar muito bem aproximada com todas essas somas. Tá? Então, com isso, a gente consegue ter uma estimativa muito boa da distribuição de probabilidade dos nossos dados e, inclusive, com uma fórmula, uma equação analítica para isso. Tá? Então, a gente já, com posse dos dados históricos e com posse da distribuição de probabilidade, a gente pode começar a utilizar o nosso modelo estatístico, que nesse caso a gente vai utilizar essa rede bayesiana para modelar e para criar os nossos cenários de simulação. Tá? E fazer uma breve explicação da rede bayesiana, a ideia da rede bayesiana é que ela é, na verdade, um grafo, onde os nós desse grafo representam as variáveis que a gente quer modelar. Então, por exemplo, aqui eu estou querendo modelar vento, e estou querendo correlacionar esse vento com dados de vazão e com amostras passadas dessa série de vento, para fazer uma autocorrelação. Tá? E aí a rede bayesiana ela pode escolher correlacionar o vento com todas essas variáveis que aparecem aí. Então, as arestas da rede bayesiana, elas representam estruturas de dependência, muitas vezes, de correlação espacial. Então, a gente pode ter essa aresta em vermelho, que ela representa a correlação entre vento e vazão. Tá? E essa correlação é dada por um modelo de regressão simples, onde a gente vai ter que o vento, na etapa T, ela é uma constante, mas uma outra constante vezes a vazão. Tá? E essa parcela do erro, ela é uma parcela muito importante. E ela deve existir muito por conta daquilo que eu falei lá naquele slide de representação da incerteza. Ela deve existir porque a gente sabe que a gente não existe um modelo perfeito. A gente nunca vai conseguir prever com acurácia quanto vai ser o nosso vento daqui a 10, 20, 30 anos. Então, a gente tem que ter essa parcela de erro e é justamente com essa parcela de erro que a gente vai conseguir gerar os nossos cenários para o futuro, considerando uma gama de possibilidades para o futuro, sabendo que muito provavelmente, se a gente fizesse só uma previsão, a gente estaria errando e muitas vezes errando feio.
Tá? Então, além de modelo de vento e vazão, a rede bayesiana ela vai considerar o modelo autorregressivo de vento com tempos passados desse vento, assim como modelos onde vai considerar capturar tanto correlação espacial com a vazão, quanto autocorrelação com o próprio vento. Tá? E a ideia da rede bayesiana é testar todos esses modelos através de alguns testes estatísticos, que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas ela vai basicamente analisar todos esses modelos e escolher o melhor deles. Então, por exemplo, caso essa vazão seja uma vazão no Rio, lá no sul, e esse vento seja o vento numa eólica lá no Nordeste, não faz muito sentido considerar esse vento com essa vazão. Então, muito provavelmente, essa correlação espacial desse vento com essa vazão lá no sul era uma correlação espacial espúria. E, nesses casos, a rede bayesiana jamais escolheria o modelo em vermelho ou o modelo em verde, já que simplesmente não existe essa correlação entre elas. Então, a rede bayesiana ela vai tentar escolher os melhores modelos que representam cada um das variáveis que a gente quer representar. Nesse caso, a gente está querendo representar o vento. Tá? E aqui estou mostrando como essa rede bayesiana não grafo, ela pode crescer e ficar muito grande quando a gente está trabalhando com casos reais. Tá? Então, a ideia é que, após todos esses métodos matemáticos que a gente utilizou, no final do dia, a gente vai chegar num resultado que é um modelo estatístico para a geração de cenários para as fontes renováveis. E só para a gente fazer um exemplinho didático agora, vamos supor que esse nosso cenário seja um cenário de vento, que esse nosso modelo escolhido seja esse modelo que eu estou representando em azul, onde a gente está representando correlação espacial de vento e vazão e autocorrelação de vento com seus tempos passados também. Tá? Então, vamos fazer um exercício aqui para mostrar como que a gente vai fazer a simulação desses cenários. Então, vamos supor que a gente tem aqui em cima o nosso modelo de vazão, que seria aquele par P, e o modelo de baixo, que seria o nosso modelo de vento, que a gente acabou de estimar. Tá? Então, para esses dois modelos, a gente vai precisar das condições iniciais. Então, vamos supor que a gente tenha dados históricos até janeiro de 2020. Tá? Com dados históricos desde janeiro de 2020, vamos colocar aqui as nossas condições iniciais de janeiro de 2020. Tá? E a partir disso, vamos supor que a gente está querendo gerar cenários para a etapa T. Tá? Então, no caso da vazão, a gente tem uma dependência com o mês de janeiro de 2020, então a gente vai utilizar esse dado de 1.000 metros cúbicos por segundo como condição inicial para o modelo de vazão, e a gente vai chegar numa continha que vai ser que a vazão ela é igual a 800 mais um erro de previsão que a gente não sabe o que é. Tá? E aí, o que a gente vai fazer com esse erro? A gente vai simplesmente sortear um número aleatório. A gente vai sortear um número aleatório exatamente igual o Excel sorteia um número aleatório na planilha de vocês, quando vocês fazem aquela funçãozinha lá igual range ou igual número aleatório. A única diferença do nosso sorteio de número aleatório para o que o Excel faz é que o Excel ele assume por debaixo dos panos uma distribuição de probabilidade uniforme para essa função que eu estou comentando. Aqui, quando a gente for sortear esse número aleatório, a gente vai supor por trás que a gente tem uma distribuição de probabilidade, no caso das vazões, log normal. E no caso do vento, aquela distribuição de probabilidade que a gente acabou de estimar. Tá? Então, a gente vai fazer a geração para o primeiro cenário de vazão, e para isso a gente vai sortear um número aleatório para o erro, dando, por exemplo, 850 metros cúbicos por segundo. Algum número. E aqui, para o caso do vento, a gente vai usar tanto as condições iniciais do vento, quanto o dado de vazão, para considerar a autocorrelação e considerar a correlação espacial com a velocidade, com a vazão. Então, a velocidade do vento seria 5,1 mais uma constante vezes esse 850 que a gente acabou de gerar para a vazão, conseguindo representar, assim, a correlação espacial de vento e vazão. E, além disso, a gente vai sortear um número aleatório, seguindo aquela distribuição de probabilidade que a gente já seguiu. E isso vai gerar o primeiro cenário de vento para a etapa T. Tá? E o mesmo procedimento é feito para todos os outros cenários, tanto de vento quanto de vazão. E exatamente o mesmo é feito para todas as outras etapas, construindo assim os nossos cenários, nossas projeções de cenários possíveis para o futuro, e isso vai basar todo o nosso estudo, isso vai alimentar todos os nossos modelos de expansão e vai ser a base para os nossos estudos de planejamento. Tá? E aí, só para dar um pouco de nomenclatura, o que a gente vai chamar a partir de agora de cenário 1 vai ser um baldinho que vai conter o cenário 1 de vazão e um baldinho contendo o cenário 1 de vazão e o cenário 1 de vento. Tá? O que a gente vai chamar a partir de agora de cenário operativo 2 será um outro baldinho que vai ter o segundo cenário de vazão junto com o segundo cenário de vento e assim sucessivamente,
tendo quantos cenários vocês quiserem, sendo que em cada um desses cenários você vai ter um cenário específico de vazão e um outro cenário específico de vento e de qualquer outra variável que você esteja querendo representar incerteza, tá? Então, beleza, e a partir de agora, aonde que eu pego esses baldinhos, aonde que eu pego esses cenários que eu acabei de gerar e o que eu faço com isso? Tá? A resposta é simples, a gente vai pegar esses cenários e vai alimentar os nossos modelos de otimização com eles. Tá? E no caso dos estudos de planejamento energético, a gente vai estar alimentando aqui os modelos de expansão. Então, a gente vai estar a nossa ideia é tomar uma decisão de um plano de expansão, tá? E para isso, como eu falei lá no início, a gente analisar alguns cenários operativos. Então, a gente vai pegar aqui o nosso cenário 1, lembrando que é um baldinho com o cenário 1 de vazão e o cenário 1 de vento, e nesse baldinho a gente vai analisar um cenário operativo, a gente vai fazer uma operação, onde a gente vai ter um balanço de energia, a gente vai ter um balanço de reserva, o que é uma coisa muito importante por conta da penetração de renováveis, onde aumenta aí o requisito de reserva e etc. Isso na literatura é conhecido como cootimização de energia e reserva. E além de tudo isso, a gente vai ter considerações de rampa de geração e de flexibilidade. Então a gente vai estar considerando balanço de energia, balanço de reserva, rampa de geração e flexibilidade dentro desse cenário de expansão, de operação. Ou seja, o nosso plano de expansão ele vai ser um plano que ele vai considerar a necessidade de flexibilidade, a necessidade de rampa, a necessidade de reserva e, logicamente, a necessidade de energia. Tá? Isso tudo é traduzido em um número, que é o custo operativo do cenário 1. E a mesma coisa é feito para o cenário 2, onde a gente vai ter um outro balanço de energia, um outro balanço de reserva, uma outra rampa de geração, uma outra flexibilidade, e tudo isso vai ser traduzido no custo operativo do cenário 2. E assim sucessivamente para todos os nossos cenários que a gente está analisando. No final do dia, o que a gente quer é um plano de expansão que minimize os custos de investimento mais os custos de operação. Tá? Lembrando que essa decisão ela é sempre tomada sob incerteza, ou seja, a gente nunca vai assumir que a gente conhece nenhum desses cenários. A gente vai tomar uma decisão que ela vai estar preparada para todos esses cenários, conforme a gente explicou lá nos slides iniciais. Tá? E além de tudo isso, a gente ainda conta com algumas restrições, como políticas energéticas, políticas de segurança e etc. E esse slide ele resume bem como que a gente pega os nossos cenários, as nossas incertezas e representa dentro dos nossos modelos de expansão, ou melhor, dentro dos nossos estudos de planejamento energético. Tá? E agora eu vou passar a bola aí para o Felipe, onde ele vai explicar, onde ele vai pegar todo esse background matemático que eu construí com vocês ao longo dessa apresentação, vai aplicar dentro dos nossos modelos, vai aplicar dentro do sistema brasileiro e vai analisar alguns resultados com vocês para ver se isso, de fato, afeta a nossa matriz energética, afeta a nossa operação e, no final do dia, se afeta as nossas vidas. Né? Bola com você aí, Felipe. Perfeito, obrigado, Alessandro. Nessa questão, eu queria primeiro poder fazer de novo uma enquete com vocês, tentando avaliar tentando avaliar o que vocês acham com relação à incorporação da incerteza dessas renováveis nos planejamentos. Então tem aqui essa pergunta, vou abrir agora a enquete para vocês, para que vocês possam votar se a gente tem que expandir considerando essas informações, se a gente tem que operar considerando essas informações, se a gente tem que colocar isso em todos os âmbitos ou se a gente não precisa representar. Bom, acho que está sendo esmagadora essa enquete aí. Não teve uma pessoa até agora votando em apenas uma dessas, um dos planejamentos, ou nenhum. Todo mundo aqui é a favor da incerteza dessas renováveis. Bem interessante. Bom, parece que o trabalho da Alessandra está garantido na PCR, dada essa importância que o pessoal está dando para a representação das renováveis. Tá ótimo. Bom, né? Acho que já deu para a gente ter uma boa perceber. noção, pessoal. Obrigado por votarem, eu vou compartilhar com vocês, mas 100% das pessoas votaram em ambos, então isso é ótimo. E aí, então, a gente vai começar a falar um pouquinho mais como é esse impacto. A gente vai pegar todas essas ferramentas analíticas, ferramentas matemáticas que o Alessandro acabou de comentar, e a gente vai começar a fazer, só um minuto, aqui. E a gente vai começar a avaliar isso, por exemplo, no âmbito da expansão. Então, eu vou pegar aqui o seguinte, eu peguei o sistema brasileiro do jeito que ele é, dei alguns candidatos para o modelo OptGen, que é o modelo de expansão que a gente tem lá na PCR, e falei para ele, ó, os candidatos renováveis têm um perfil flat, então eles têm uma produção
média e igual sempre, todas as horas do ano, igual a um X. Pode ser que eu seja o planejador e falei, ó, eu acho que o portfólio vai bater mais ou menos médio e vai ter pouca variabilidade. Qual o efeito disso na nossa expansão? Então, eu peguei o resultado da expansão em percentual da capacidade instalada desses novos projetos e vi que as solares massacraram qualquer outra alternativa. Frente a isso, também teve uma base muito eólica e teve um pouquinho só de gás natural e alternativa a ponta. Como consequência, a gente vê que a driver da expansão é de fato renovável, é solar e eólica, e isso acontece por natureza, porque são muito baratas, mas a gente viu também que teve uma pouquíssima expansão com base nessas termoelétricas ou alternativas à ponta. Em paralelo, eu falei o seguinte, bom, o modelo OptiGen, você vai ter agora um outro perfil. Agora esse perfil é discretizado de forma horária e eu sei que ele vai acontecer igual à média. Então, eu faço o cálculo da média desse perfil para cada hora do ano e vejo mais ou menos uma média hora a hora que essas usinas devem produzir. E aí eu vejo a expansão desse sistema em percentual novamente, em percentual da capacidade instalada e noto que teve mudança já nessa operação, mesmo não considerando estocasticidade, considerando um único perfil. Noto que as renováveis ainda se mantiveram com uma base da nossa expansão, que é legal, que faz sentido, mas eu vejo uma diferença nesse portfólio. Eu noto que as eólicas e as solares, elas trocaram um pouco, aumentou um pouco a participação da eólica em prol de redução das solares e, além disso, sem considerar essa incerteza, já tem um aumento da participação de fontes flexíveis, chamadas flexíveis, como termoelétricas ou alternativas à ponta. Então, já dou maior valor para essas termoelétricas que podem dar um suporte na operação do sistema. Por fim, eu pego toda a ferramenta de estatística que o Alessandro construiu aí com a gente e faço a mesma operação, só que considerando diversos cenários renováveis. Então, eu considero que pode ser um, dois, três ou N cenários. E esses cenários resultam para mim em um outro mix. Eu vejo novamente que as renováveis são a nossa base, então eu acredito que as renováveis em percentual da capacidade instalada, lembrando que a capacidade instalada é bem diferente de garantia física, mas então em percentual da capacidade instalada, eu noto que as renováveis se mantêm como driver, mas eu vejo uma maior participação das termoelétricas nessa expansão, indicando que elas são de fato necessárias para cumprir com essas variabilidades. Então, de fato, já no planejamento da expansão, é essencial que eu faça isso. Porém, vamos ver no âmbito da operação. Será que existe alguma coisa bem importante para a gente fazer? Vamos ver aqui, se eu pegar aquela primeira expansão, que eu fiz uma expansão considerando que elas são flat, então quase não queria saber de flexibilidade nesse sistema. E eu falei assim, vou simular o sistema, vou operar o sistema considerando que as usinas são flat. E aí, como as renováveis são flat, o que, que aconteceu? O meu perfil de CMO para 2 meses distintos, fevereiro e agosto, nesse horizonte que é lá na frente, ele me mostra que ele é bem flat, ele quase não tem impacto, ele tem uma subida aqui durante o dia, talvez por causa da demanda, mas as renováveis estão representadas com perfil único, flat. Será que se eu colocar agora que as renováveis elas têm uma produção hora a hora igual à média, será que isso afeta já alguma coisa? De fato, eu opero esse sistema, esse mesmo sistema, considerando que o planejamento da operação vai considerar que essas usinas elas têm uma representação horária bem definida. E aí o resultado no CMO é que você tem uma queda, por exemplo, no momento que eu tinha aquela subida, e eu tenho uma rampa de CMO aqui, que talvez indique uma necessidade de uma usina flexível para contar com geração. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui o mesmo efeito em agosto. E agora, se eu considerar de forma estocástica esse planejamento da operação, será que o efeito é ainda diferente? Aí eu coloco aqui diversos cenários, 200 cenários renováveis baseados naquela metodologia de rede bayesiana e tudo mais. O que, que acontece? A gente tem aqui um perfil que é bem diferente dos outros dois. A gente vê que o perfil estocástico, de fato, ele traz um resultado de uma rampa, uma subida repentina do CMO ao final do dia, no mês de fevereiro, e se mantém no patamar muito elevado. Ao passo que você tem aqui, por exemplo, um pico em agosto de CMO. Ou seja, se eu não representar o perfil estocástico, se eu representar de forma flat, olha o que, que eu posso estar perdendo, o que, que eu posso estar passando de informação para o mercado, o que é o principal. Então, aqui a gente deixa alguns recados somente com esses exercícios que são basicamente, se eu não representar esses modelos estatísticos de renováveis no planejamento da expansão, eu posso ter diversos prejuízos, como eu posso subestimar a minha necessidade de flexibilidade no sistema e até mesmo eu vou ter custos totais, que é investimento mais operação, muito maiores.
E, ao mesmo tempo, se eu não tiver a representação horária e estocástica dessas usinas no planejamento da operação, o que pode acontecer é que eu vou ter um descasamento da minha operação e com os sinais de preço que eu passo no mercado. Então, o mercado estaria se adequando a uma rampa durante o dia, que é o momento que eu tenho muita disponibilidade de energia, e não estaria se adequando a uma rampa que eu precisaria durante a noite, que é quando eu preciso de fato de energia. É a mesma coisa, não ia se adequar aqui a uma ponta no preço. Ao mesmo tempo, a gente pode criar riscos na operação, porque você não estaria se preparando para um cenário que poderia ser um pouquinho pior do que você estava planejando. Então, transformar isso de forma estocástica é essencial para você garantir menos riscos. Por fim, você consegue você teria uma operação subótima, você não saberia com qual fonte você tem que alocar sua reserva e tudo mais. Então, é essencial que você represente todas essas questões operativas e questões de incertezas nos planejamentos de fato. Só que o Brasil, ele não está tão atrás assim. Quando a gente vai ver, por exemplo, o Plano Nacional de Expansão de Energia, lá da PE, o que a gente vê é que eles têm um modelo de decisão de investimento, o MDI, que já contempla uma série de cenários renováveis. A gente tem vários colegas que, lá na PE que comentam, olha, beleza, mas eu já tenho aqui renováveis, já tenho aqui cenários de hidrologia, e esses cenários de hidrologia têm diversos cenários de eólica também grudados. Então, o modelo MDI, ele já de fato contempla esses cenários. Porém, existem outros aprimoramentos super necessários quando a gente está falando de planejamento, que é, por exemplo, dados cronológicos, nos quais a gente precisa representar a cronologia da geração e da carga, para a gente poder capturar questões de rampa, de unit commitment, de reserva de geração de forma dinâmica e otimizar isso junto. E além disso, mesmo você tendo uma representação da ponta, ela está mais para a capacidade do que a questão cronológica dessas necessidades, essas questões de unit commitment de usinas termoelétricas, por exemplo. Nesse contexto, mesmo que a gente não tenha essa representação cronológica, a EPE tem feito algumas análises no próprio PDE relativo a rampas de geração, vocês podem observar lá. E eu tiro aqui um texto que foi lá do PDE também, com 3 recados essenciais quando a gente fala de planejamento de expansão. Como, por exemplo, a gente tem que mapear os requisitos de capacidade e flexibilidade do sistema. A gente precisa saber o que a gente vai precisar no futuro. A gente precisa, então, garantir que o nosso sistema vai ter os recursos suficientes para a sua operação de forma segura, dado o critério de suprimento. E, por fim, a gente vai precisar saber alocar esses recursos de forma eficiente. Tem que saber ligar e desligar a termoelétrica ou utilizar a hidrelétrica quando necessário de fato. Então, a gente precisa representar tudo. Então, dessa forma, a gente consegue tirar 3 conceitos chaves desse pequeno texto que a gente destacou lá, que é: eu preciso avaliar a necessidade de equipamentos de backup, eu preciso garantir a construção de recursos necessários para o sistema operar de forma correta, e eu preciso saber utilizá-los da forma correta também. Em paralelo ao PDE, a gente lá na PSR tem a nossa visão de longo prazo, que já incorpora questões como variabilidade de usinas eólicas e solares, tanto perfis horários quanto diversos cenários. Isso tudo permite com que a gente tenha mix de geração para diversos anos no horizonte, tendo uma expansão de solar, eólica, térmica, hidrelétrica, biomassa, que seja, baterias. E isso tudo permite com que a gente avalie diversos estudos, faça diversos estudos no pós-processamento, como, por exemplo, a gente pode avaliar a questão de portfólios distintos, a portfólio de mesma fonte, onde eu tenho que botar, o quanto eu tenho que botar em cada região, posso avaliar a infraestrutura e tudo mais. E nesse contexto, é essencial que a gente também saiba operar o sistema de forma horária. E aí, esse resultado também é possível fazer uma operação para o ano completo, para a gente tentar avaliar como é a operação no hora a hora dessas usinas, qual a necessidade, qual o CMO que vai sair dessa simulação, beleza? Só que esse estudo, ele não é público, mas existem outros estudos públicos que a gente fez ultimamente, como, por exemplo, o estudo que a gente fez para o Instituto Escolhas, que visava responder quais são os reais custos e benefícios das fontes de geração no Brasil. Esse estudo tentou balizar, deixar todo mundo no mesmo papel, e avaliar qual o custo de todas as fontes no mesmo plano. E com isso a gente resultou aqui com diversos custos para as fontes, cada fonte de geração. Um outro estudo interessante que a gente tem feito é o que a gente está fazendo para o GIZ, em parceria com a EPE, que tenta endereçar alguns desafios do setor elétrico com uma forte expansão renovável. E esses desafios tentam responder algumas questões, como, por exemplo, qual a projeção, como eu posso fazer uma projeção de cenários de renováveis,
como eu posso fazer o cálculo da reserva operativa de forma eficiente e dinâmica, como eu posso estimar a necessidade de infraestrutura e qual é a infraestrutura, qual o impacto dessa renovável na infraestrutura, e por fim, será que é possível de fato eu expandir puramente com renováveis? Então a gente tenta endereçar através desse estudo que será divulgado. Para concluir o nosso webinar, peço desculpas por ter passado um pouquinho da hora para a finalização desse texto, mas a gente tem então aquelas algumas mensagens importantes, que muitas das vezes a gente trata renováveis como se fosse algo que queime essa renovável devido a diversas características, como suas incertezas, variabilidades, e a dificuldade da gente colocar isso no nosso planejamento, deixando aquelas questões que a gente pontuou logo no início, muito complexas de serem respondidas, deixando a gente de ponta cabeça. Mas, em paralelo, existem diversos estudos que endereçam desenhos de mercado, endereçam modelos matemáticos, endereçam como vão ser os leilões de forma ótima para tentar capturar o melhor benefício dessa fonte, que é de fato o que vai acontecer daqui para frente. Então, para que a gente tenha aqui, por fim, umas palavras finais, eu gostaria de compartilhar com vocês os pré-requisitos conceituais para o planejamento, com segurança e eficiência, que vai desde a representação de características dessas fontes, como a incerteza, variabilidade, perfis, correlações, como a incorporação de seus efeitos sobre o planejamento, seja operação, seja expansão, seja nos modelos computacionais, e por fim uma adaptação regulatória, uma regulação mais flexível, que garanta que a gente consiga passar os sinais de preço coerentes para os agentes, para eles responderem a esses preços passados, e que eles consigam montar projetos híbridos que sejam complementares uns com os outros, de forma a trazer os benefícios ótimos dessas usinas. E para finalizar esse webinar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma última frase, que é: a transição renovável é inevitável, isso vai acontecer, seja no Brasil, seja mundo afora, e a sua adequada representação é fundamental, que a gente consiga garantir a segurança no suprimento e, ao mesmo tempo, que a gente consiga ganhar os benefícios de sua redução de custo e menores emissões. Tá bom, pessoal? Com isso a gente conclui agora o nosso webinar. Não sei se o Alessandro tem alguma coisa para compartilhar agora, para concluir junto comigo. Não, é isso mesmo, Felipe. Acho que você concluiu muito bem. Acho que eu não tenho nenhum comentário agora, não. A gente vai abrir agora para perguntas e respostas, pessoal, com base naquilo que vocês colocaram aqui no Q&A do próprio Zoom. Então, Alessandro, você já tem alguma coisa aí para Então, poder... o João Caldas tem aqui algumas perguntas interessantes, eu vou tentar respondê-lo. Tá, ele pergunta aqui, qual é a correlação típica observada entre vento e vazão nos modelos que vocês têm encontrado? Aqui no Brasil, de repente o Felipe pode falar um pouco melhor, mas essa modelagem entre vento e vazão foi uma das coisas que a gente fez. Uma das primeiras vezes que a gente trabalhou com isso foi num estudo que a gente fez lá no Chile. E lá no Chile a gente capturou algumas correlações espaciais de plantas que de fato estavam muito próximas uma da outra, na ordem de mais 50% até menos 50%. Ou seja, além de correlações espaciais positivas, a gente tinha algumas correlações espaciais negativas. Só que, claro que com um adendo, sempre mantendo isso em mente, que essa correlação é uma correlação que ela é encontrada nos dados históricos. Que a gente na PCR, a gente sempre trabalha, a gente tem trabalhado nesse estudo com estatística, então a gente nunca analisou o motivo físico daquela correlação, mas a gente observa que nos dados históricos do Chile existem correlações espaciais de entre 50% até menos 50% entre vento e vazão. Tá? Felipe, deixa eu responder aqui a outra pergunta dele que vem em sequência, tá? Que ao correlacionar o vento com as vazões, os cenários de vento não podem ter a distribuição de probabilidade alterada em relação ao histórico observado? João, sim, você está 100% certo. Então, quando a gente... eu não entrei muito nos detalhes de como a gente faz essa geração de cenários, porque senão a gente ia ter um webinar de 3, 4 horas aqui, mas o que a gente faz é que, na verdade, a gente tem ali uma distribuição de probabilidade condicionada às vazões, e isso tem sim, elas não só elas podem mudar, mas como elas mudam. Então, quando a gente trabalha com a distribuição de probabilidade condicionada aos dados de vazão, essa distribuição de probabilidade muda um pouco e a gente tem algumas metodologias um pouco mais avançadinhas, um pouco mais transadas, vamos dizer assim, para considerar isso. Então você está coberto de razão aí. Você quer pegar alguma aí, Felipe? Eu tenho outras aqui Perfeito, para responder. tem uma aqui, a Ieda Gomes colocou aqui uma pergunta no início do nosso webinar.
O modelo brasileiro é baseado em planejamento centralizado. Quais as vantagens e obstáculos quando comparado com o modelo americano ou até o modelo europeu nesse caso? Então, o planejamento centralizado, ele pode se dividir em duas coisas. Uma é no planejamento da expansão e outra na operação. Quando a gente fala do planejamento da expansão, o Brasil ele tem um modelo que é quase misto, quase híbrido, dado que a gente tem leilões que são divididos através de drivers que utilizam, por exemplo, os modelos computacionais que são feitos pela EPE. Então, a EPE ela roda o MDI e vê quanto tem de cada fonte que o MDI disse para colocar e utiliza isso como um driver para o Ministério de Minas e Energia para ele colocar isso no leilão de energia para você fazer a expansão. Ao passo que você também tem uma parte que é meio descentralizada, que é através do Mercado Livre, no qual que o Mercado Livre ele vai fazer uma decisão de contratar a fonte que de fato é a mais barata para ele. Então, no nosso contexto, o desenho de mercado ele tem que ser um pouco alterado para permitir que, seja no âmbito de preço, seja no âmbito de lastro, que isso já são outras questões, como a gente pode ver no último webinar, isso seja valorado de forma correta. Então, uma das dificuldades é você trazer esses sinais para o mercado decidir sozinho, ao invés de você criar leilões. Então, tem diversos desenhos de mercados que endereçam essas questões de forma bem interessante no planejamento da expansão. Quando a gente fala, por exemplo, no planejamento da operação, isso é um pouquinho mais delicado, porque isso começa a falar, porque quando você vai falar um pouco da América do Norte ou lá da Europa, você fala de oferta de preços, que eu sou muito a favor, e essa oferta de preços permite com que os agentes eles sejam avessos ao risco suficiente para ofertar o quanto eles acham que vão produzir. E aí os sinais de preço que o mercado vai produzir vão acarretar em sinais para você expandir ou não. Existem diversas questões muito relevantes nessa parte de planejamento da operação quando a gente está falando de descentralização. Então, a gente fala de descentralização, os agentes eles têm um pouquinho mais de poder na mão, eles têm um pouquinho mais de decisão, e essa decisão ela vai influenciar a operação desses agentes. Alessandro, você tem alguma Felipe, aí? eu vou pegar outra aqui. Existem algumas perguntas aqui? Tem muitas perguntas, mas vamos de repente de cima para baixo, porque senão a gente vai se perder um pouco. Mas eu vou aproveitar aqui uma pergunta da Silvia Zumaraga, tá? Ela pergunta aqui em inglês, eu vou estar traduzindo. Em resumo, ela pergunta: você pareceu recomendar que vocês estão rodando dois modelos, um de operação e um de expansão. Você não deveria estar rodando os dois simultaneamente? Silvia, vou tentar responder devagar, acho que você fala espanhol. A gente roda, na verdade, esses modelos, sim, simultaneamente. Tá? Então, a gente tem algumas metodologias que a gente faz uma decomposição entre o problema de expansão e o problema de operação, ou a gente tem outras metodologias que resolvem os dois problemas tudo junto, dentro do mesmo problema de otimização. As metodologias têm seus pontos fortes, seus pontos fracos, tá? Mas no final do dia, é claro que a gente sempre roda os dois modelos juntos, de forma com que você consiga determinar um plano de expansão, sabendo como vai ser a sua flexibilidade e todas essas coisas que você só consegue analisar rodando o modelo de operação. Então, a resposta para essa pergunta é sim, a gente resolve os modelos de expansão e operação junto, eles sempre andam juntos aqui na PCR. O modelo de expansão nosso, ele se chama OptiGen, e o modelo de operação, ele se chama STDP, e esses dois modelos, eles são comercialmente vendidos juntos, né? Quando você quer fazer um estudo de planejamento, você compra o OptiGen junto com o STDP, e esses dois modelos eles funcionam de forma integrada, simultânea, tá? Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Alessandro, eu tenho uma questão aqui do Fim Iterli, não sei falar muito bem o seu sobrenome, desculpe, mas o Fim, ele coloca aqui: boa tarde, tem uma pergunta sobre a resposta à demanda e outros jeitos de oferecer flexibilidade para o sistema, por exemplo, baterias. Até o momento não é muito usado no Brasil. Como você inclui esse tipo de flexibilidade nos seus modelos? Bom, escolhi muito essa pergunta não só para a gente tentar responder aqui para vocês, mas também para fazer uma propaganda do próximo webinar que vai tratar de recursos energéticos distribuídos, então vai estar muito mais afim na questão da distribuidora e agentes que estão no âmbito do consumo respondendo a questões operativas. Nesse caso, respondendo agora um pouco mais direto a sua pergunta, a gente coloca diversos candidatos no nosso modelo de expansão, sejam eles termoelétricas flexíveis, sejam eles baterias, por exemplo, para
permitir que o próprio modelo de otimização indique qual é o melhor portfólio. Se eu preciso de uma termoelétrica totalmente flexível, que vai operar 1% do tempo, ou eu vou precisar de uma bateria que vai pegar um pouco de energia solar ao meio-dia e vai colocar isso no final da tarde, qual será o ótimo? Então, quando a gente apresenta os nossos resultados de simulação, eles já contemplam essas questões operativas, essas questões de decisões com outros tipos de flexibilidade, não só com os agentes existentes, hidrelétricas ou termoelétricas, dadas suas limitações técnicas, mas também outros candidatos. Espero ter respondido sua pergunta. E também tem uma outra, Alessandro, que é a Gabriela Silva, que é bem interessante, talvez você consiga me ajudar aqui. Para os cenários de longo prazo, vocês consideram nos nossos modelos os impactos de mudanças climáticas sobre os recursos renováveis e sobre o nosso plano de expansão? Então, basicamente, será que a gente consegue representar tendências de mudança na vazão, mudança no sol, no vento, no nosso plano de expansão? De fato, a gente consegue fazer isso através dos nossos modelos matemáticos. A gente tenta, a gente pode fazer simulações considerando, por exemplo, que vai haver uma redução das hidrelétricas, um aumento talvez de sol em alguma região e fazer uma otimização com isso. Isso é super plausível ser feito. Esse estudo que a gente apresentou aqui para vocês, né, nesse caso não considerava os dados que são de fato os históricos que a gente tem disponíveis e considera como se fosse a mente que a gente tem hoje sobre o que vai acontecer no futuro. Mas nada impossibilita a gente incorporar essas mudanças climáticas dentro do planejamento da expansão e verificar seus efeitos. Só adicionando um comentário, Felipe. Aqui na PCR a gente já participou de vários estudos para tentar capturar os efeitos da mudança climática sobre as séries de vazão. Então a gente já fez vários estudos, muitos deles são públicos, a gente pode divulgar depois, onde a gente mostra como a mudança climática afeta as vazões e, por consequência, como isso vai afetar os preços e a operação do sistema. Tá? Agora, quando a gente fala de efeitos de mudança climática nas séries de geração eólica e geração solar, ou seja, nesses recursos renováveis não convencionais, a verdade é que hoje em dia eu não conheço, pelo menos eu não tenho esse conhecimento, de metodologias que usam, que conseguem, a partir de metodologias que consigam representar esses impactos de mudanças climáticas nas bases, nos dados de vento e de sol. Isso eu acho que muito por conta do fato da gente não ter dados históricos de medições reais suficientes para fazer esse tipo de análise. Então, mesmo que a gente trabalhe com dados históricos em base de reanálise e tudo isso, esses dados históricos podem não ser tão confiáveis assim para você fazer uma análise de mudança climática sobre séries de vento e radiação solar. Então, o meu comentário é no sentido de que a gente tem muitos estudos e muitas metodologias para considerar esse impacto nas séries de vazão e, por consequência, na operação em si, mas que a gente ainda está estudando e ainda está saindo muitos artigos sobre isso na literatura, de como representar esses impactos nas séries de vento e de radiação solar de fato. Tá? Então, só agregando esse comentário aí, Felipe. Perfeito, muito obrigado. Você tem alguma outra questão aí? Tem, mas deixa eu encontrar aqui. Se você encontrar aí, pode ir. Não, perfeito. É que o Gilberto Fischer, ele é um meteorologista e comentou que a gente está fazendo de vento e vazão, mas existem dados que são muito mais correlacionados entre sol e vento. E, de fato, quando a gente colocou ali o exemplo, era basicamente vento, mas aquilo ali incorpora também sol. Se você a gente coloca nos nossos modelos vários postos de sol e de vento, ou seja, de usinas solares e eólicas, para fazer o cálculo dessa correlação e estimar o histórico passado, ou melhor, reavaliar o histórico passado e estimar novos cenários, tanto para sol quanto para vento, correlacionados entre si, correlacionados com a vazão. Tá? Então, isso abrange toda a correlação entre os postos, entre as variáveis ambientais. E, além disso, ele pergunta aqui se a gente já coloca eólicas offshore. Posso pegar essa? Não... Oi? Posso responder essa das offshores? Isso Claro.
temos começado alguns estudos e temos alguns clientes, alguns internacionais até, que eles sempre nos perguntam se a gente representa offshore e se dentro das nossas ferramentas a gente tem a possibilidade de considerar projetos futuros offshore para ver se esses projetos entram aí nos estudos de planejamento, na matriz energética desses países no futuro. Então, por conta de como essas eólicas offshore estão ficando na moda e temos muitos clientes pedindo, a gente ainda hoje não tem uma metodologia específica para tratar essas eólicas offshore. Então, hoje a gente tem formas de fazer isso, mas que são basicamente de mexer no atributo da curva da turbina dessas eólicas offshore, que são um pouco diferentes, na altura da torre dessas eólicas, que são um pouco diferentes. Então, fora os diferentes atributos relativos a essas eólicas offshore, a gente não tem uma metodologia específica para tratá-las. Então, dentro da nossa ferramenta, a gente consegue mexer em todos os atributos, mas a metodologia utilizada, os dados de vento utilizados ainda são os mesmos. Então, a gente não tem nada muito específico para tratar dessa tecnologia, mas isso é uma coisa que a gente está trabalhando muito recentemente nisso, porque está ficando muito na moda e temos muitos clientes que estão pedindo esse tipo de modelagem das eólicas offshore. Então, é um tema que tá muito quente aí ultimamente, sim. Se você tiver algum Alessandro, comentário, Felipe. eu vou fazer um comentário, mas não mais sobre essa pergunta, sobre o estudo do GIZ, com a parceria, não foi somente com a EPE, foi com a ONS, peço desculpa, o Roberto Castro me alertou aqui, mas outros também me alertaram, então o ONS também esteve tocando junto com a EPE, com a parceria junto com a EPE e GIZ, para fornecer esse estudo, realizarmos esse estudo em conjunto para avaliar a penetração de renováveis. Tem uma questão aqui simples, direta ao ponto, eu quero dizer, mas um pouquinho mais complicada, que é do Adriano Gouveia. É possível incluir renováveis como fonte de lastro de capacidade? De fato, isso daí dá mais uns 4 webinars. Daqui a pouco o Luiz vai aparecer aí e vai me cortar de tanto que a gente fala de lastro. Mas de fato você consegue colocar essas usinas com alguma capacidade. Eu gostaria de citar, por exemplo, o sistema do México, como apareceu no segundo webinar. Existe, por exemplo, o mecanismo do México, você avalia as 100 horas de maior demanda, menor, não a maior demanda, mas menor gap entre disponibilidade e demanda, e as usinas que produziram energia nessas 100 horas do ano vão ter um montante de lastro para o próximo ano. Então, depois disso, o que a gente pode avaliar? Que essas usinas, vamos supor que o menor gap entre disponibilidade e demanda está ao meio-dia, vamos supor. Então, vai ter um boom de solar para atender esse gap ao meio-dia. Ao passo que no ano seguinte, essas solares, elas talvez reduzam um pouco a sua capacidade, o lastro de capacidade vai para o próximo ano com um gap menor durante a noite. Então, o lastro de capacidade no sistema doméstico, ele tem um feedback de mercado, que é essencial, certo? Hoje existem estudos da EPE, por exemplo, que indicam que algumas usinas podem contribuir sim com capacidade, lastro de capacidade, mas isso é papel para diversos outros webinários. Felipe, vou pegar uma pergunta aqui do Daniel Luzi. Qual a metodologia para determinar a quantidade de cenários e o quanto eles devem ser estressados? Daniel, na verdade eu não tenho nenhuma resposta muito boa para te dar, porque isso na verdade depende muito do que você quer fazer. Então isso depende. Então se você quiser uma operação, ou se você está fazendo uma operação do seu sistema de longo prazo, mirando lá 2050, por exemplo, faz muito sentido você incluir muitos cenários, dependendo, mexendo um pouco na sua resolução dos dados, agregando algumas horas em dias típicos, fazendo alguma simplificação. Porque no final do dia, isso depende muito do que você quer fazer, porque tudo será uma questão de custo-benefício. Então, na verdade, a gente quer sempre rodar os nossos modelos e resolver os nossos problemas com 1 bilhão de cenários, só que a gente sabe que isso não é possível e nem precisa de tudo isso, porque você vai ver que a partir de um determinado momento, você vai adicionando cenários, pode ser que a sua solução não mude muito, porque você já tem um conjunto, vamos dizer assim, representativo de cenários. Então, depois que você encontra esse conjunto representativo de cenários, que é aderente ao estudo que você quer fazer, você pode seguir os seus estudos com esse número de cenários. Mas não tem uma fórmula mágica, eu não diria que exista uma fórmula mágica para isso na prática.
Então, eu acho que na prática, no dia a dia, que as pessoas fazem, é basicamente você vai testando. O que muitos dos nossos clientes fazem, eles fazem alguns testes uma vez e determinam um número de cenários que para eles é aderente ao tipo de estudo que eles querem fazer. Tá? Então, infelizmente, não tenho uma resposta muito boa. A resposta que eu tenho aqui depende. Bom, muito obrigado, Alessandro, pela contribuição nessa pergunta. A gente já está no nosso tempo, então eu gostaria de agradecer a todos pela participação nesse webinar. Foram muitas perguntas, existem muitas outras que eu não consegui escorrer aqui junto com o Alessandro, mas foi uma ótima audiência, perguntas muito interessantes e eu queria fazer até propaganda novamente do próximo webinar referente a recursos distribuídos e o papel da distribuição no planejamento do sistema. Então, eu já convido a todos. Esse webinar vai estar disponível para vocês através da plataforma do YouTube e peço que compartilhem com as outras pessoas que achem interessante compartilhar para a gente difundir esse conhecimento. E para as pessoas que não tiveram as perguntas respondidas, caso vocês queiram, nosso e-mail está aí disponibilizado na apresentação, pode enviar um e-mail para a gente que a gente responde na medida do possível. E tanto o vídeo da apresentação quanto todo esse material vai ser disponibilizado aí nas nossas redes sociais, então fiquem ligados lá que vocês vão conseguir ter acesso a todo esse material, inclusive ao vídeo da apresentação. Tá? Felipe, você já falou do tema do webinar da semana que vem? Sim, já falamos. Então, acho que é Então é isso. isso, pessoal. Muito obrigado, hein? No final dessa apresentação aqui também, só um último comentário, Felipe, tem uma lista dos produtos da PCR, então isso vocês vão conseguir ver no material final também, vocês vão ver uma lista aí dos produtos e serviços que a PCR provê aí para os negócios de vocês, tem aí uma lista com todos os nossos modelos, com informações dos modelos e etc. Pode ser interessante aí para alguns de vocês saber um pouco mais detalhes do que a gente faz e o que a gente vende aqui na PCR. Beleza? Acho que é isso, Felipe. Acho que é isso, Beleza. pessoal. Muito Muito obrigado obrigado, aí. pessoal. Muito obrigado para os nossos clientes internacionais que, mesmo sem saber português, eu vi que teve a presença de muita gente, o pessoal da Colômbia, da Costa Rica, do Equador. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Então é isso. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, hein?